Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Saída. Nós estamos de volta pela graça do Senhor para apresentar mais um programa Fé Perfeita que tem como objetivo levar a bênção do Evangelho de Jesus Cristo até o seu lar. Nós temos tido a satisfação de receber telefonemas, e-mails de pessoas que solicitam literaturas, DVDs, que nós enviamos a todos gratuitamente. E queremos que você, que não recebeu ainda o nosso material, entre em contato conosco, nós o faremos com muito prazer, isto sem lhe custar absolutamente nada. Nós estamos estudando o livro do Gênesis, como tudo veio começar. Para que você tenha uma ideia, tudo que existe hoje, que está acontecendo na humanidade, tem uma figura em algum personagem do Gênesis, porque Gênesis é princípio. Então, se está acontecendo hoje, teve um princípio no livro de Gênesis, está figurado em alguma coisa. Para que você entenda isto melhor, por exemplo, se nós olharmos hoje, nós estamos aqui no planeta porque teve um princípio. Se eu e você estamos aqui, nós tivemos um princípio. Se você olhar a condição em que está vivendo a sociedade sem afetos, você vai olhar no Gênesis que você vai encontrar que isto também foi assim. Se você encontrar o homossexualismo, você vai olhar no Gênesis porque estava lá nos dias de Sodoma. Se você olhar e perceber que esta é a hora da chegada do Filho prometido, representado em Isaque, Jesus está voltando, tudo tem uma figura no livro de Gênesis. Inclusive, a minha estada aqui e a sua também. Nós sabemos que Deus chamou o patriarca Abraão da terra de Ur dos Caldeus para ir para a terra que ele haveria de mostrar. Você sabe também que isto é apenas a figura representativa que Deus ia nos chamar. Entre todas as pessoas seríamos escolhidos para que em nós cumprisse o propósito de Deus, que Ele propõe por si mesmo dar a nós uma terra que emana leite e mel. Eu gostaria de dizer isso para você de coração. Olha, Deus quer que você viva feliz. Deus não quer que seus filhos sejam problema para você. Deus não quer que o seu casamento seja um problema. Agora, quando a gente fala em casamento, nós estamos falando na junção de duas pessoas, de princípios, de ideias, de gosto diferente. E muitos querem serem felizes em seus casamentos, mas eles esquecem que para serem felizes precisam tornar o seu cônjuge feliz. E é isto que eu pergunto a você que está em casa. Será que a infelicidade do seu casamento não é porque você não está fazendo o seu parceiro, a sua parceira feliz? Porque talvez nós queremos que as pessoas façam o que nós queremos, mas esquecemos que as pessoas também têm sentimentos
e que gostariam que os sentimentos delas fossem atendidos. Então, quando você pensar em infelicidade conjugal, veja se você não é o problema. E se for, aceite o meu conselho. Dobre os seus joelhos, peça perdão ao Senhor, assente-se com a pessoa com quem você convive e procure viver de maneira diferente. Faça o melhor. Tenho certeza que você encontrará o equilíbrio e tudo irá dar certo. Deus não é culpado e não deseja a tua infelicidade. Então, amigo telespectador, voltando para o livro de Gênesis, nós vimos nos programas anteriores que, como tudo começou, quando Deus, então, do nada, deu a se manifestar, deixou ser visto pela primeira vez através de uma luz, disse que se tornaria homem semelhante a mim e a você, e aí então começa a organizar um planeta que estava desorganizado. A Bíblia coloca isso dentro de uma ordem, que ele criou os céus, ou seja, o lugar da sua habitação, quando criou os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, toda a ordem celeste. Depois ele passa então a organizar a terra, e aqui na terra ele faz separação entre porção seca e água, entre águas doces e águas amargas. E a próxima coisa que nós vamos ver é ele falando para que a terra produzisse os vegetais. Aí está a vida que vai surgir na terra, a vida vegetal, as árvores, as plantas, as frutas e tudo isto que nós sabemos veio da terra. Isto é como está na Bíblia. Às vezes você não percebe, mas é assim a vontade de Deus. Então ele estava organizando todas as coisas. Muitas pessoas pensam que quando Deus disse haja luz, apareceu o sol. Não, o sol aparece com a lua no quarto dia da criação. Deus, então, coloca o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, os dois grandes, maiores luminares. Aqui nós temos, depois, o quinto dia da criação, como foi que Deus criou o mundo animal, começando pelas grandes baleias, os grandes animais, não é? Os animais maiores até chegar nos pequenos girinos. Foi assim a ordem da criação. Quando Deus terminou de criar os animais, Deus usa esta expressão: crescei-vos, crescei, multiplicai e enchei a terra. Produza segundo a sua espécie. Veja, eu gostaria que você parasse para pensar o que Deus estava fazendo, falando com os animais que ele houvera criado para se reproduzirem. Preste atenção que cada um deles tinha uma fêmea, um macho e uma fêmea. Mas quando Deus fez o homem, as coisas foram feitas de maneira diferente. Então, no sexto dia da criação, Deus vai fazer o homem. Eu gostaria de ler esta escritura porque essa escritura é uma escritura que às vezes confunde a mente de muitas pessoas que não conhecem a Bíblia na sua inteireza. Se você tomar, por exemplo, o verso 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis, diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre tudo e todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. Veja, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, eu gostaria que você que conhece
a linguagem da Bíblia, parasse e meditasse comigo. Onde e quando Deus dá, pelo menos, lugar para uma vã imaginação de que houvesse com ele mais personalidades na sua divindade. Os meus irmãos trinitarianos, que estão aí da Igreja Católica até a Igreja Universal e todas estas igrejas, todos eles afirmam que a existência de uma trindade, de 3 pessoas na divindade. Eu quero lembrar a você que isto é catolicismo, que os nossos irmãos evangélicos herdaram da Igreja Católica, porque, na verdade, o protestantismo é produto da reforma feita por Lutero, de onde surgiu os evangélicos. Mas, na verdade, o conteúdo doutrinário é o mesmo. A crença, a maneira como crer em Deus, é a mesma crença católica. Qual? Que Deus são 3 pessoas. Que há 3 pessoas em um só Deus. Isto não tem nenhuma fundamentação lógica. Isto é simplesmente uma perversão. Isto é uma cópia que a Igreja Católica sempre ela herdou dos católicos de Roma pagã, e Roma pagã já está dizendo o paganismo não é de Deus, o paganismo é produto do inimigo de Deus, que é o diabo. Você pode olhar comigo aqui nas Escrituras, no primeiro capítulo, nós temos aqui façamos. Façamos, você pode questionar e dizer, pastor, façamos não é plural? Obviamente é plural. Como Elohim era plural, mas pluralidade não da divindade. Deus faria com que muitos homens fossem chamados de deuses. O Salmo 82 diz, vós sois deuses, Deus habita no meio da congregação dos deuses. Preste atenção que estava se referindo a seres humanos que manifestariam em sua carne a divindade, o Deus em carne humana, aqui através de seres humanos representando seu caráter, sua personalidade. E isto é o que nós estamos vendo faltando na vida de muitas pessoas. Mas vamos voltar aqui. Façamos. Ora, eu fiz questão de frisar aqui, que a Bíblia, no português, diz Deus criou os céus e a terra. Estes céus aqui não se trata da abóboda celeste, das estrelas que nós olhamos, mas este céu aqui era lugar da habitação. É só pegar a Bíblia em inglês ou no original, você vai ver que estava falando no inglês de heaven, que quer dizer o lugar onde Deus habita. Agora, se ele organizou primeiro o céu e criou os anjos, os arcanjos e querubins, é simples, é só você notar que onde está Deus estão seus assessores. E quando Deus disse façamos, ele estava falando com os anjos. Você diz, mas anjos não cria. E é óbvio que não cria. Mas, na verdade, você vai ver que o verso 27 diz, e criou Deus o homem. Isto aqui está no singular e não no plural. A obra da execução não foram dos anjos, mas se você notar na Bíblia, quando, por exemplo, lá no livro de Samuel, ou me digo, de 1 Reis, lá no capítulo 22 do livro de 1 Reis, você tem um exemplo claro. O Acabe faz uma aliança com o rei Josafá. O rei de Israel faz uma aliança com o rei de Judá. E nesta aliança, eles iriam a Ramote de Gileade para uma batalha. Consultaram os profetas de Acabe. Todos eles disseram que eles iriam ser vitoriosos naquela batalha. Porém, o Josafá perguntou para Acabe, não tem mais um profeta em quem possamos consultar o Senhor?
Ora, quando disse isso, Josafá disse, mas todos disseram a mesma coisa. Acabe disse a Josafá, foram atrás de um profeta que Acabe não gostava, que chamava-se Micaías. E Micaías disse, aquilo que Deus me falar, isto eu vou falar. E os outros profetas disseram, todos nós já dissemos que o rei será vencedor. Quando levaram Micaías diante do rei Acabe e do rei Josafá, houve então uma profecia. Micaías disse, vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Olha, aquilo irritou um profeta por nome Zedequias, que era chefe dos profetas de Acabe. Sabe o que ele fez? Deu um soco no queixo do profeta Micaías e disse, de onde passou o Espírito de Deus de mim para ti? Ele disse, você o verá quando entrares na tua recâmara. E aí ele fala, eu vi o Senhor assentado no céu com uma assembleia, estava com seus anjos. E Deus disse, a quem enviarei para que faça com que Acabe suba a Ramote de Gileade? E um espírito se apresenta das partes inferiores e disse, eu irei. Veja, nós estamos aqui vendo Deus conversando com seus anjos sobre uma decisão a ser tomada. Aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis, nós estamos vendo Deus conversando com seus anjos, façamos, sobre uma decisão que haveria de ser tomada. Lá apareceu um espírito e disse, eu irei. Ele disse, vá. Aqui no capítulo 1 do Gênesis, disse, façamos, e no verso seguinte, Deus criou. Isto combina com outra escritura? Combina. O profeta Isaías disse em suas muitas citações sobre a divindade, eu criei o homem, eu fiz o homem, eu fiz sozinho. Então, você pode tirar da sua cabeça a ideia de que haja mais de uma pessoa na divindade ou na obra da criação. Eu gostaria que você soubesse que isto é paganismo, é engano. Pois a própria Bíblia diz, Tiago diz no capítulo 3, crês tu que há um só Deus, fazes bem, pois até os demônios creem. Ou seja, para se crer na existência de mais de uma personalidade na divindade, tem que fazer a Bíblia ser falsa. E automaticamente estar numa condição espiritual pior do que a dos próprios demônios, ou seja, enganado pelo pai da mentira que é Satanás. No capítulo 1, nós estamos vendo Deus criar um homem conforme sua imagem e semelhança. Preste atenção. Ora, o homem, ele foi feito em duas etapas. Primeiro, Deus cria um homem conforme a sua semelhança, que é Deus é espírito. Deus não é carne e ossos como eu e você. Sendo Deus espírito, ele criou o primeiro homem como todos os anjos o eram e como ele próprio era. Por isso ele diz, façamos conforme a nossa semelhança. Ele fez um homem espírito. E quando ele fez este homem espírito, ele termina a sua obra da criação aqui na terra. Então, existe um sétimo dia. Este sétimo dia foi um dia de descanso. Um dia para Deus são como 1000 anos para nós. Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus descansa na obra da sua criação por 1000 anos. Ele vive um dia. Então, o Senhor Deus agora o desperta para ver a obra da sua criação. Depois que ele tinha feito rios, mares, lagos, planícies, planaltos, montanhas, animais pequenos, animais grandes, toda a sorte de animais.
aqui na terra e houvera criado um jardim, então agora ele vai chamar este homem para administrar o planeta. Então seria Deus, o grande Espírito Criador de todas as coisas. Por trás e aqui na frente, o homem. Deus sendo invisível, mas se revelando através do homem para administrar a sua criação visível, palpável, a animais, olha, plantas, tudo isto estava sobre o domínio do homem. O planeta Terra na mão do homem. Para que ele pudesse fazê-lo, agora ele tinha que pegar este espírito que ele houvera criado, que se chamou homem, e ele o criou para isto, e dar forma. Preste atenção que no capítulo 1, verso 27, Deus cria. No capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus vai formar, ou seja, dar forma, e Deus houvera feito chimpanzés, houvera feito ursos, houvera feito girafas, houvera feito baleias, leões, enfim, todo o reino animal. Por que o homem é chamado de um animal racional? Veja só, então, a ciência não entendendo as escrituras, os cientistas que não têm temor de Deus e nem princípios com Deus, não conhecendo as escrituras, diz que o homem é produto de uma evolução, de um primata, de um macaco. Mas esta não é a verdade. O Criador fez um homem segundo a sua imagem, um homem interior. Agora, a forma física em que ele ia vestir esse espírito, porque eu não sou esta pessoa que você está me vendo. Esta aqui é apenas a minha habitação. O meu verdadeiro eu está por dentro e você não consegue ver. Este é a imagem de Deus, mas este aqui do lado de fora, a imagem de algum animal. Então você pega a sua mão e veja a semelhança que ela tem com a mão do chimpanzé. É por isso que eles dizem que o homem é produto da evolução. Quando você olha para os seus pés, você vai ver pés idênticos a de um urso. Deus estava tomando do reino animal que ele houvera criado uma imagem para que este homem, que era a sua imagem, pudesse viver dentro deste corpo. Então aí nós estamos no capítulo 2 e é onde muitas pessoas, não entendendo a Bíblia, diz a Bíblia é um livro de contradição, porque no primeiro capítulo Deus criou o homem, a sua imagem, no capítulo 2 diz que não havia homem para lavrar a terra. Isto é uma coisa tão simples, porque o homem para lavrar a terra não podia ser um homem espírito, porque espírito, disse Jesus, não tem carne, não tem ossos como nós temos. Era necessário que este homem espírito fosse colocado em carne para ter carne e ossos e então agora lavrar a terra, cuidar do planeta. Foi por isto que Deus chamou este homem do espírito e deu forma a um corpo, soprou este espírito sobre este corpo e nós passamos a ser chamados de alma vivente. Esta é a Bíblia. Agora, quando Deus faz este homem para ser sua imagem e semelhança, eu gostaria, já no finalzinho do programa, de perguntar para você assim, este bloco, né? Gostaria de te perguntar uma coisa. Você acha que você se parece com Deus? Gostaria de fazer um desafio para você. Por que você não vai na frente do espelho e olha a sua cara? Quando um homem está agitado, nervoso, brigando, podia olhar no espelho para ver se ele parecia com Deus ou era com o diabo. Quando você está mentindo, hein? Quando você está com uma fisionomia de falsidade, você parece com Deus em algum momento? Será que você se parece com Deus? Será que Deus é isto? Quando umas pessoas estão com olhares sensuais, será que se parecem com Deus? É isto que eu estou perguntando para você que está em casa. Esta não é
à semelhança de Deus. Quando você está irado, quando você está mentindo, quando você está desejando mal, quando você está desejando adultérios e falsidade, isto parece com o diabo. Infelizmente, tem muitas pessoas que carregam a Bíblia e não tem nada de semelhante a Deus. Deus é amor, Deus é paz, Deus é respeito, Deus é fidelidade, sinceridade. Deus não age com indecência. E estas são as características que deveriam estar na minha vida e na sua vida. Agora, esta palavra não veio aqui para te condenar. Eu vim aqui para falar sobre você, que Deus criou todas estas coisas, organizou todas estas coisas e quer organizar sua vida. E Deus quer que você se pareça com Ele. E eu quero dizer, Deus não tem pecados, Deus também não tem doenças. E Ele gostaria que você fosse assim. Deus é um ser feliz. Ele não quer que você seja triste. Eu gostaria de convidar você para, neste momento, fechar os seus olhos e pedir a Deus: Deus, faça-me de novo, faça-me a sua imagem e semelhança. Isto chama-se na Bíblia de novo nascimento. Quem sabe, esta é tua chance. Vamos orar, vamos pedir pela sua casa, pela sua família, pela sua salvação e pela sua saúde. Pai, no nome de Jesus, eu venho interceder juntamente com essas pessoas por uma qualidade de vida que possa ser aquela que o Senhor desejou no princípio, para que nós pudéssemos sermos felizes e que pudéssemos conviver com as demais pessoas que viriam à existência como teus representantes. Portanto, esta pessoa que me assiste, que deseja ser tua imagem, agir como o Senhor, que o Senhor conceda esta oportunidade. Se ela tem agido mal, perdoa as falhas dela e dê a ela uma chance para agir de maneira diferente. Se está doente, eu sei que o Senhor não deseja que ninguém seja doente. Se a vida está desorganizada, organize como o Senhor organizou o planeta. Mas, Senhor, ajuda estas pessoas pelo poder do nome de Jesus. Amém.